Oi pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Alan, finalmente voltando aí a fazer review de board game. Eu queria me desculpar antes de qualquer coisa, né? Porque faz tanto tempo que eu não gravo falando sobre jogo, então se o vídeo parecer meio perdido em alguns momentos, tipo, ih, o cara perdeu o timing, é porque eu tô meio fora de forma, né? Então, não, espreguiçada. Sem muita enrolação, eu vou falar hoje de um jogo que estava aqui na prateleira há muito tempo. Muitas pessoas me pediram review dele na época e eu acabei não fazendo por correria, por excesso de títulos e coisas do tipo. Então hoje vou falar sobre o divertidíssimo Hellboy The Board Game. Hellboy The Board Game, lá fora, ele é da Mantic. A Mantic é uma empresa que lançou, para quem não sabe, o Dungeon Saga, né, que saiu aqui no Brasil, pela Devir, se eu não me engano, e aqui no Brasil ele é pela Galápagos Jogos. É legal também que ele vem com a trademark da Dark Horse Comics, né? O Hellboy, para você que está vendo esse vídeo aqui por algum acaso não conhece, eu acho difícil, ele é um personagem, a criação máxima, né, do Mike Mignola, que é um autor de quadrinhos muito famoso, né? O personagem já é publicado há mais de 20 anos, já teve as suas histórias concluídas, mas elas nunca foram publicadas de uma forma cronológica, né? Uma forma correta. Então, por exemplo, às vezes o autor soltava uma história que acontecia nos anos 70, depois ele lançava uma história dos anos 2000, depois uma dos anos 50 e assim por diante, né? O legal é que o quadrinho ele está sendo relançado no Brasil através de umas edições chamadas Omnibus, né? O que é uma Omnibus? Elas são edições que são muito comuns, né, no mercado de HQs, onde os autores tendem a reunir, né, determinados grupos de histórias. Deixa eu ver se a minha tá fácil por aqui. Tá fácil, por acaso tá fácil aqui, ó, né? Essa aqui é a número 1, né? Essa aqui é a número 1, que é a Sementes da Destruição, né? Que foi realmente a primeira história publicada dele, só que tem mais do que a Sementes da Destruição aqui. Depois a Paragens Exóticas, e no Brasil acabou de lançar a Caçada Selvagem, né? E agora só falta uma, que vai ser a Hellboy no Inferno. Então com esses 4 títulos, você vai ter todas as histórias centrais do Hellboy para você ler. Super recomendo, tá? Super recomendo. E volta e meia essas edições entram em promoção na Amazon, então fica de olho. Então vamos lá. E o Mike Mignola, né, ele é um cara que sempre teve em contato direto com os fãs, né, ele sempre. Então é muito legal porque os quadrinhos dele, para quem gosta de história de investigação, sobrenatural, monstros malucos, ele usa muito os mitos do Lovecraft, ele flerta muito, né, com aquela coisa do obscuro. Então se você gosta, por exemplo, de Arkham Horror, a chance de você gostar do universo do Hellboy é muito grande e desse jogo aqui também. Então, o que vem no jogo? Você vai ter muitas miniaturas, então para os fãs de miniaturas. Muita gente fala assim, ah, mas esse jogo tem poucas miniaturas. Pelo contrário, tá? Eu vou explicar o porquê. Então aqui você vai ter as miniaturas dos personagens principais. Aqui o Rasputin, que é o primeiro grande antagonista do Hellboy nas histórias. Aqui os monstros sapo, né, que são os antagonistas dessa caixa. Aqui os tokens de infestação de sapos, ou Hans, né? E aqui os dados. O jogo ele usa uma mecânica de dados. Você ainda tem as 2 miniaturas de inimigos grandões. Aqui um sapo gigante, aqui um dos tentáculos de blá blá blá, eu não lembro o nome, que é muito complicado. Você vai ter diversos tiles de peças para você montar os seus cenários, eles são dupla face, né? Então você vai ter sempre ilustrações diferentes. Esse jogo aqui, ele é um dungeon crawler, né? Então você vai explorando o cenário, tá? Aqui você vai ter um tabuleirinho central, onde ele tem esse lado, que é onde você vai colocar as cartas de arquivo, onde você vai controlar o jogo inicialmente. Aqui uma ordem de ataque de prioridade, né, de ameaça para os inimigos. Aqui onde você vai colocar o baralho da perdição, que são eventos que acontecem ao final de todos os turnos. Aqui o baralho de encontros, né, que sempre que você entrar numa sala, você vai revelar essa carta e aí vai mostrar o que está lá dentro esperando. E aqui 2 tracks, uma para você controlar as pistas e outra para você controlar o grau de iminência para encontrar o desafio do cenário. Vamos colocar dessa forma. Aí que mais nós temos? Aí nós temos os baralhos de casos. Eu vou mostrar só o primeiro baralho para não dar spoiler para ninguém, né? Porque essa aqui é a primeira missão, ela é considerada uma missão introdutória para você entender o jogo, mas ela não é fácil não, tá? Se tem uma coisa que esse jogo tem com certeza, ele não é um jogo fácil, pelo contrário. Então aí nós temos o baralho de perdição, né? E é legal porque as ilustrações desse baralho, elas são todas ilustrações das HQs mesmo, tá? Elas não são ilustrações feitas para o jogo. Então, todas elas foram coletadas do quadrinho mesmo, original. O Grujarra, que é um monstro milenar lá, que é o primeiro grande antagonista do Hellboy, e assim por diante. Aí nós vamos ter aqui o baralho de comportamento dos chefes, tá? Basicamente eles têm 2
dois tipos de ação que os chefes vão fazer quando você estiver lutando contra eles, e aqui um símbolozinho, esse símbolo, ele é usado na construção do cenário. Então sempre que você for jogar um cenário, a carta do cenário vai te mandar, pegue determinadas cartas com o símbolo tal. Então você vai pegar essas cartas, vai montar um deckzinho com elas, vai embaralhar, e é isso que você vai encontrar quando você estiver lutando com os chefes, tá? E tem bastante carta, então ele tem um fator repetição muito grande. Aí nós temos as cartas dos inimigos. Então você vai ter 4 cartas de inimigos básicos, né, que são os sapos, que são os seus antagonistas. E você vai ter 4 cartas dos chefes disponíveis, né, sendo que 2 são as miniaturas grandonas, né, que é o monstrão e o tentáculo, e 2 versões do Rasputin, ele na forma fantasma e ele na forma real dele. Aí nós temos cubinhos, os jogadores controlar as ações, cada jogador sempre vai ter 3 ações no seu turno, e mais um monte de token aqui que eu não vou perder muito tempo mostrando tudo. Nós temos também as cartas de encontro, né, que são as cartas que eu falei, sempre que você entrar numa sala, você vai encontrar isso aqui, você tem que distribuir o que acontece pelo cenário, né? Então se um cenário ele tem 4 espaços, você coloca um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Se tiver 2, você coloca 2 aqui e 2 aqui. Bem simples. Aí nós temos aqui o baralho, eu gosto de chamar de baralho de equipamento, mas na verdade acho que é baralho de requisição, uma coisa assim, que são os equipamentos. Muitas cartas são dupla face, né? Então aqui você tem a face normal dela, depois de usar, ela muda um pouco a efetividade ou perde a sua efetividade, tá? E aí por último, uma coisa que eu gostei muito, isso me identificou muito com as histórias, são os membros do Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, que são os agentes de suporte, né? Porque o Hellboy, ele participa dessa equipe, né? Do Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o jogo, né? Outra coisa. Quando você enfrenta os chefes, o tabuleiro vira, não falei sobre isso, né? É onde você vai colocar as cartas de comportamento do chefe, e aqui geralmente é para você controlar os danos que ele vai tomando. Então, essencialmente é assim. Você vai ter as cartas de cenário, né, onde você vai abrindo elas na ordem. Então a primeira carta ela sempre vai te dar o lore, né, do cenário, ela vai te contar como é que o cenário se comporta, como é que o cenário funciona. Após isso, aí ele vai te dar a construção do cenário, né? Cadê o baralho aqui? Então ele vai te dar um exemplo, né, para você montar as cartas que participam de acordo com o número de agentes, né, e as cartas do baralho de destino, e aí você vai revelando essas cartas e lendo. Então, quando você faz determinadas situações, você vira a carta ou não, né, isso varia muito. Então, assim, essencialmente, o Hellboy Board Game ele é um dungeon crawler simples, né, mas o simples que eu digo é em termos de regra, ele não tem regras difíceis. Então, basicamente, o que são as suas ações? Né? Vamos pegar aqui as cartas de personagem que eu não mostrei também. Nós temos 4 personagens na caixa básica, que é o Johann Kraus, né, que é um agente etéreo, que inclusive ele aparece no segundo filme da franquia Hellboy, que é Hellboy o Exército Dourado. Para quem não assistiu, acho que deve ter no Now, Netflix. É um filme legal, eu acho só ok. Depois a Liz, né, que é um interesse romântico do Hellboy nos filmes. No quadrinho isso não é tão explorado dessa forma, ela é uma pirocinética. Aí o próprio Hellboy, né, o Capeta himself, que é o personagem principal do jogo. E aqui o Abe Sapien, que é o parceiro principal do Hellboy, que também foi bem explorado nos 2 filmes do Guillermo del Toro. Vou falar sobre os filmes daqui a pouco. Então, qual é a ideia do jogo? Né? Você vai escolher seus personagens, de acordo com a quantidade de personagens que o grupo, ou você, porque dá para jogar solo, escolher, o jogo vai escalonando a dificuldade dele. Ponto positivo. Mecanicamente, ele é um jogo simples, ele não traz mecânicas complexas, infundadas, ou nada do tipo, tá? Uma coisa que eu vejo muitas pessoas perguntarem é assim, mas esse jogo ele tem 6 missões, ele é um jogo que ele vai gastar rápido. Eu confesso que eu também tinha a mesma preocupação. Por que ela foi por água abaixo? O baralho de encontros e o baralho de destino, que são os baralhos de eventos, eles têm muitas cartas, então muitas repetições. E o posicionamento das cartas de encontro sempre vai ser diferente. Então às vezes você entrar numa sala e encontrar determinada situação, porque você pode interagir com o cenário. Interagir com o cenário, geralmente você ativa gatilhos do jogo. Vai acontecer isso, o monstro tal aparece, ou determinado personagem que estava indo salvar se lascou, ou está com pouco tempo. Isso sempre vai mudar de partida para outra. Esse é um ponto muito legal, porque ele vai te dar um fator replay muito bom para cada cenário. E a dificuldade do jogo, meu amigo, se você estiver jogando isso aqui e você falar que isso aqui é fácil, desculpa, você está jogando errado. Tá? A missão introdutória já é difícil. E as outras missões, tem uma missão que você enfrenta o fantasma do Rasputin. Eu não vou falar um palavrão, porque muita criança, pai, mãe assiste os meus reviews, mas é esse aí que você está pensando. Exatamente esse aí. Então, assim, muito bacana, tá? Gostei bastante do jogo. Eu acho que ele não é um dungeon crawler complexo, né? Eu acho que ele poderia, sim, ter mais mecânicas para você se aprofundar mais no cenário.
Porém, eu gosto muito da maneira como ele colocou a temática dentro do cenário. Né? Então, por exemplo, aqui, né? O Abe Sapien, não, Hellboy, né? Você tem 4 atributos distintos. Então, sempre que você for fazer uma ação de combate, você vai jogar 3 dados vermelhos. Os dados eles são escalonados. Nós temos dados pretos, vermelhos, laranja e amarelo. Tá? Então, os dados pretos sempre são melhores que os vermelhos, que são melhores que os laranjas, que são melhores que os amarelos. E uma coisa muito legal também é você poder dar um upgrade, tipo como se fosse uma concentração de esforço. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou dar um socão. Então, eu vou dar um socão, vou jogar 3 dados. Eu tenho um número alvo da resistência do meu personagem. Caso o meu personagem seja ruim de porrada, eu posso dar um upgrade nos meus dados. Para cada 1 cubo de ação que eu gastar, eu dou um upgrade em 1 dado. Então, eu gasto um cubo de ação para jogar 3 dados. Se eu gastar 2 desses 3 dados, eu posso melhorar 1. Legal. E o bacana é que os dados pretos, por exemplo, eles são onipotentes, mas ninguém tem eles. Né? Ninguém tem um atributo com dados pretos. Então, só se você tiver um atributo com dados vermelhos, você pode ir buscando. Uma outra coisa legal também é o esforço conjunto. O esforço conjunto, se um agente está no mesmo ambiente, né, no mesmo quadradinho que o outro, na mesma área, ele pode doar os tokens os cubinhos de ação dele para melhorar os dados do outro, por exemplo. Então, o Hellboy ele tem uma habilidade que é chamada o gancho de direita, que arranca um dano desgraçado de forte e ainda arremessa o inimigo e deixa ele atordoado. Só que para isso ser realmente efetivo contra os chefes, cara, tem que ter dado preto. Que aí você dá tipo 10, 15 de dano de uma vez só. Né? E a maioria dos chefes não tem muito mais do que 20 de vida. Mas tem que estar com alguém do lado. Então o fator cooperativo, as ações conjuntas são muito táticas nesse jogo. Essa foi uma parte que me agradou demais no jogo, a parte tática. Estrategicamente falando, ele não é um jogo profundo. Pelo contrário, ele é um jogo de médio para leve mesmo. Só que a parte tática dele é muito boa, que é você ir se adaptando ao que o cenário te entrega. Ponto positivo para o jogo. Ponto negativo para o jogo, eu acho que é o fator sorte, né? Porque é dado, então não tem muito o que fazer. Você consegue até manipular essa sorte com as suas cartas de equipamento, né? Ou com isso que eu falei das ações conjuntas. Então o jogo ele te permite fazer isso. Agora sim, o que eu mais gostei dele foi a temática. Então, por exemplo, o Hellboy, né? Para quem lê os quadrinhos, principalmente, no filme eles meio que ignoram isso, mas nos quadrinhos o Hellboy ele atira com a mão esquerda, que é a mão normal dele, né? A mão direita é a chave pro inferno lá, a mão direita da perdição. Cara, ele atira mal pra cacete, porque ele não é canhoto, ele é destro. Então no quadrinhos ele dá um monte de tiro e não acerta nenhum. E isso é muito legal, por quê? Porque os dados de ação dele são os dados amarelo, né? De ação à distância. São os piores dados do jogo. Então você dar um tiro com o Hellboy e acertar não é muito fácil, não. Então aqui, né? Ele bate com o vermelho, né? Ataque físico. Ele atira com o amarelo, que são os piores. Ele investiga com os dados bons, né? Não os ótimos, os dados bons. E ele se defende com os dados bons, né? Porque o Hellboy ele é um tanker dentro da partida. Sobre esse jogo, né? Muita gente veio me falar, né, quando veio me pedir o review desse jogo, o jogo é muito caro, a gente tem que, precisa ter mais informação sobre ele. Realmente, ele é um jogo de preço um pouco elevado, né, mas não para o que ele entrega, ele já vem caro lá de fora. O retail price desse jogo lá fora, ele custa em torno de $99, cara. Então, assim, entre você comparar ele, o importado, e o dólar atual também não ajuda, né? E a versão nacional realmente tem um preço bom dentro da realidade lá de fora. Um grande problema desse jogo, você provavelmente que não conhece Hellboy, né, e não é fã da franquia ou coisa do tipo, você vai jogar esse jogo e vai achar ele um jogo ok, né, você vai achar um jogo legal, ok, tranquilo. Agora, se você é fã da franquia, desculpa, você tá ferrado. Você tá exatamente na situação que eu estou, tô ferrado. Por quê? Após eu ter esgotado a caixa, eu já esgotei ela, eu quero tudo. E ele tem expansão pra cacete. O Hellboy ele foi lançado lá fora num Kickstarter, né, onde você tinha as opções, né, pegar retail, pegar as expansões. E as expansões têm um grande problema. Eu não tô nem falando assim aquela questão de melhora de tokens ou nada do tipo. Não, eu sempre não ligo pra esse tipo de coisa. O problema é que as expansões elas são conteúdos das HQs. Então tem a expansão que adapta a história A Caçada Selvagem, tem a expansão que adapta Hellboy no México, tem a expansão que adapta O Chamado das Trevas e assim por diante. E tudo que eu vi eu achei muito bom, velho. Visualmente, assim, sabe? E mecanicamente, lendo os reviews gringos também, a galera fala super bem. Então, se você é um fã de Hellboy, é um baita jogo legal pra ter em casa. Se você não é fã de Hellboy, é um dungeon crawler simples, legal, tranquilo de regra e que funciona muito bem dentro da proposta tática dele, beleza? Então, esse é um jogo que eu recomendaria para pessoas que gostam de Dungeon Crawler, que estão começando a jogar esse tipo de mecânica e gostam desse fator exploração, beleza? Então,
Críticas, comentários, sugestões sempre bem-vindos. Antes que vocês perguntem, não vai voltar a ter review de board game com frequência. Talvez eu vou soltar um mês, 2, beleza? Mas fiquem de olho aí. Aquele abraço.